Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso canal Vencendo o Narcisismo e eu quero gravar uma série de vídeos baseados em artigos que eu já produzi, principalmente vocês que me acompanham no Quora, né? Eu tenho sempre produzido artigos lá e alguns artigos que deram o que falar e que foram bastante esclarecedores eu quero estar trazendo agora para a gente refletir sobre eles aqui. Então eu vou ler, vou pegar aqui um dos artigos que o pessoal interagiu bastante aqui, e eu vou comentando aqui o que a gente vai refletir. No artigo, eu estou respondendo a pergunta de algum seguidor ou seguidora minha. A pergunta diz assim: todos os narcisistas traem? E aí, o que você acha? Será que todo narcisista trai? Comenta aí, deixa seu comentário no vídeo. Você comenta se você acha que todo narcisista trai. Não, eu não acho que todo narcisista traia. E aí, indo aqui para a resposta, eu começo essa resposta citando uma canção da Marisa Monte. A canção diz assim: meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também. Música Depois, de Marisa Monte. E aí eu continuo a resposta dizendo: uma resposta adequada a essa pergunta implicaria em conhecer todos os narcisistas. Então esse é o primeiro ponto aqui dessa resposta, né? Todo narcisista trai? Para a gente responder isso, a gente precisaria conhecer todos os narcisistas, e ninguém conhece todos. Não existe um estudo que tenha comprovado de forma 100% que todo narcisista vai trair. Não dá para dizer que a traição seja um sintoma do narcisismo. Agora, tem um detalhe, né? O narcisista ele tem uma necessidade muito grande de suprimento. E isso pode fazer com que ele facilmente não consiga se sentir suprido com aquilo que a gente chama de vítima primária, né? A vítima principal, aquela vítima onde o narcisista ele se vincula mais, aquela que ele assume um relacionamento com ela, né? Então, ela pode não suprir ele adequadamente e ele buscar na extraconjugalidade um suprimento a mais. E isso é muito comum e frequente, tá? Dificilmente eu vi um caso onde o sujeito tinha um comportamento tipicamente narcisista e que não tinha traição, tá? Às vezes a vítima não sabia, mas é muito comum, tá? E aí, seguindo aqui o que eu disse na resposta, o que podemos afirmar é que está impresso no jeitinho narcisista de ser essa necessidade ad eterno de ser admirado, louvado e enaltecido. Então, aqui sim, a gente está falando de um sintoma do narcisista, né? Essa necessidade de admiração, né? Assim como a ausência de empatia e a superioridade, que é também sintoma do narcisismo. É claro que tem outras manifestações, né, de orgulho. O narcisista é muito orgulhoso, muito vaidoso, ele tem muitas questões com inveja, com mentira, com manipulação, né? Todo aquele quadro bem característico do narcisista varia um pouco por causa dos tipos de narcisismo. Inclusive, você pode comentar aqui, se você quiser, eu posso trazer como próximo vídeo esse tema, né, dos tipos narcisistas, como que cada tipo age, né, e te ajudar a esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Seguindo aqui, eu digo, e como nem sempre ele encontra tudo isso por uma única via, então ele trai. Então, assim, aqui vale acrescentar, existe um teórico nesse campo, né, do estudo do narcisismo, chamado Hans Kohut. Eu cito ele bastante nos meus artigos no Quora, e já falei um pouco dele aqui em outros vídeos, e ele fala, né, muito sobre uma questão no narcisismo. Ele desenvolve um trabalho, o trabalho mais afamado dele, que ficou conhecido como análise do self, psicologia do self, desse autor, do Hans Kohut.
E lá o Kohut, ele fala sobre os diferentes tipos de self, a formação do self, de uma estrutura da personalidade humana. Se você quiser, eu posso gravar também um vídeo falando especificamente sobre esse ponto. E ele olha os diferentes tipos de self, e quando ele observa o self narcisista, ele percebe que o self, quando eu falar em self, pense num eu profundo, que é uma definição próxima do que seria o self. Então, esse eu profundo, esse self narcisista, ele é muito fragmentado na visão, na perspectiva desse teórico. Ele vê o self narcisista como um self fragmentado. Inclusive, o Kohut vai explicar que essa necessidade de admiração excessiva que o narcisista tem, e até doentia, ela vem da tentativa do narcisista de integrar esse self. É como quando o narcisista está buscando admiração, é como se ele estivesse tentando integrar o self dele, mas como ele não consegue, então ele continua repetindo esse ciclo doentio de busca de admiração, né? Onde ele é capaz de fazer de tudo para conseguir atenção, admiração, para nutrir o ego inflado dele, tá? Então, seguindo aqui, eu digo assim, ó, uma vítima é pouco para o narcisista. Sua necessidade de suprimento pode levar ele a ter muitas outras vítimas. É um padrão, sim. Contudo, não nos permite afirmar que todos infalivelmente vão proceder assim, né? Tem inclusive uma frase que eu gosto muito de um grande filósofo, que ele fala assim, basta que você tenha visto 1000 cisnes brancos para você acreditar que todo cisne é branco. Mas assim que você vê que o 11º cisne é cinza, aí você descobre então que não era todos brancos como você pensava. Então, assim, por mais que se repita esse padrão de traição no narcisismo, a gente não pode afirmar que todos traiam. A possibilidade é muito grande, né? Pensa numa pessoa doentia, que tem uma necessidade de suprimento que uma pessoa não vai conseguir fornecer para ele, e não adianta, eu sei que a vítima fica naquela procura, se culpando, achando que não é suficiente, ela acha que ela errou, que ela poderia mudar. Eu já vi vítimas fazendo assim, gente, de tudo, atendendo na clínica, né? Eu já vi vítimas fazendo de um tudo, achando que o erro estava de alguma maneira com ela, até pelas táticas de gaslighting, manipulação. O narcisista nunca assume culpa de nada, ele projeta sempre na vítima, né? Então, assim, essas vítimas buscam fazer de um tudo e nada resolve. E o narcisista está lá reproduzindo esse mesmo ciclo. Isso explica um pouco porque essas vítimas saem dessas relações muito cansadas, muito exaustas, emocionalmente, fisicamente, em todos os aspectos. Então é isso, traição não é propriamente um sintoma do transtorno, apesar de ser altamente frequente essas experiências de traição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comenta, deixa sua curtida aí, compartilha esse vídeo e eu volto em breve com mais informações sobre esse tema do narcisismo patológico. Você pode deixar inclusive a sua sugestão de vídeo aí para a gente estar explorando mais esse ponto aqui. Até breve!